E aí você coloca que é um conjunto de 4 gavetas, inclui ao pedido. Depois, os dois gavetões, 209. Fala pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como que faz esse orçamento desse projeto aqui dentro do sistema MVA. Então acompanha aí, vão ter muitos detalhes importantes e você vai ver que o sistema faz toda a diferença na hora de precificar o seu produto. Então acompanha aí. Com o nosso sistema aberto, vamos dar início à precificação desse projeto. Bom, vamos dar uma olhada aqui no projeto, o que que ele tem de especial, como que ele vai ser feito. Bom, aqui nós temos gavetas, portas, gaveteiro, porta-tempero, gavetão e portas aqui. Vamos pegar o projeto. Então aqui nós temos o projeto. Vocês estão vendo aí na tela de vocês. A partir desse projeto, aí nós vamos fazer o orçamento. Então aqui com a nossa tela do sistema aberto, o que que nós vamos precisar, né? Primeiro você cadastra o cliente, né? No nosso caso aqui pode ser consumidor, pode fazer um cadastro de algum cliente, né? Faz a busca dele, vai para a tela de orçamento. Aqui em cima vem o nome dele. Então aqui a gente consegue identificar que isso é um armário em L, né? No projeto, digamos que a gente não tem o projeto já pronto. Então aqui nós temos, como eu falei, duas gavetas, né? De 56, duas portas aqui no canto, mais uma, né? Do outro lado e as gavetas. O que que a gente começa orçando? Primeiro pela estrutura, né? Pelo quadro do armário. Então no nosso caso aí, como que é feito? Aqui é um armário em L, então eu entro com o código do armário em L, no caso é o 300, armário inferior em L. E aqui eu tenho a medida de 1,47 e 2,47. Então eu faço a soma dessas duas medidas, no caso aí vai dar 3,94, pode arredondar para 3,95 sem problema nenhum. Lembrando que tudo aqui é em milímetros, tá? Então 3,95 ficaria 3.950 milímetros, fácil. Altura 800 milímetros e profundidade aí 57. A gente pode trabalhar com 60. Isso aqui é para precificação, não é plano de corte. Não precisa você se atentar tanto às medidas agora, né, medidas quebradas, porque é apenas para orçamento, precificação para vendas, né? Tem lateral? Digamos que tenha pelo menos um exemplo. Como tem porta-temperos entre forno e o porta-tempero, é bom colocar uma lateral. Então, vou colocar mais uma, duas laterais. E aí, ok. Essa é a parte da estrutura. A gente começa, a partir daqui, a gente vai para a parte de travessas, né? Contar a numeração de travessas. Então, você conta 6 travessas. Então, eu coloco aqui que são 6 travessas verticais. Esse armário tem base? Bom, aqui embaixo fala que ele tem base. Então, vou pegar aqui e marcar a opção de base, né? Esse armário aqui, a cor dele, deixa eu só dar uma olhada aqui, eu acho que o perfil é preto. Isso, o perfil é preto e a cor é uma cor personalizada. Então basta eu pegar aqui, marcar o perfil preto e a cor personalizada. Esse valor que já está mostrando aqui, pessoal, é basicamente dos acessórios de conexão que ele já vai calculando. Quando você lança a quantidade, ele já calcula para medida. Então, perfil preto é uma pigmentação clara, né? Ou especial, só uma cor muito específica. Vamos colocar aqui que essa cor é uma cor clara, pigmentação clara. Aqui no caso é só calcula para as laterais, tá? Como é a estrutura. E é um quadro nessa medida. Então aqui ele já me gerou até o preço pela quantidade de um quadro. Incluo aqui a minha lista de pedidos. Pronto. Vamos lá. Próximo passo. Estrutura já foi, a gente pode ir para as gavetas, que também é bem rápido. Então vamos lá, vamos começar pelo conjunto de gavetas. Olha como é fácil somar, calcular o preço de gaveta. 211, que é o código de 4 gavetas, largura 50, que é entre vãos, tá? Inclusive. A altura aí você pode colocar aí de 80, profundidade 50. E aí você coloca que é um conjunto de 4 gavetas, inclui ao pedido. Depois, os dois gavetões, 209, 56 de largura, 80 de altura, 50 de profundidade. Você lança aqui a um conjunto de dois gavetões. Ok, 208.
E aí você vem com a largura 66,5, 67. A altura você pode arredondar aí, tá? Para 20, por exemplo. Profundidade 50. E aqui inclui que é uma gaveta. Depois, porta-tempero. Tudo que é gaveta é sempre bom você orçar mais rápido do que começar pelas... Pode começar pelas portas? Claro que pode, não tem problema nenhum. Mas assim, eu gosto de começar logo pelas gavetas. Agora vamos colocar o porta-tempero. Código 1038. Lançar aqui. Que é o porta-tempero já padrão. De medida de 130 milímetros. Quantidade 1. Dou um Enter. Incluo 290 é o código de frente para porta-tempero, 15,80 de altura. Por que que a frente é separada do porta-temperos, né? Obviamente, por conta da medida da frente, né? Às vezes a medida da frente tem que ser maior do que o próprio porta-tempero, na largura, na altura, né? A altura do porta-tempero da frente ela é diferenciada, às vezes você pode pegar 70, 75 e várias medidas. E ok, depois que você incluiu. E antes de entrar nesse detalhe do que eu vou incluir agora, o que que eu tô, como que eu sei desses códigos, o que que eu pego como referência, né? A gente pega como referência o que nós chamamos de GDM. GDM, basicamente, é isso aqui. Ele é um guia, né, que foi feito para os móveis de vidro e alumínio, para armário, onde ele me dá os códigos do item, né, do produto, a descrição do produto. Isso é importante, tá? As medidas mínimas e máximas, altura, profundidade, informações, opção de informações de acessórios, de produto, né? Por exemplo, as corrediças são calculadas de 5 em 5 centímetros. Então, assim, isso aqui é importantíssimo para você orçar. Até para você ter um maior conhecimento até quando estiver fazendo orçamento, que o cliente, faz a gaveta com 1 metro. Bom, aqui a gente não costuma fazer gaveta de 1 metro. O máximo da gaveta aqui que a gente faz é de 70 de largura e 70 de altura. Então, assim, você tem algumas informações bases para seguir na hora do orçamento. Então, por aqui que a gente pega esse código. Então, eu tenho o GDM de, de móveis, né? E também tem o GDM de acessórios, que é o que a gente vai incluir agora. As corrediças. Porque, antes que você fale, por que que as corrediças já não vêm no próprio, quando você lança a gaveta? Porque corrediça, ela é muito específica, né? Tem corrediça com amortecimento, sem amortecimento, feche-toque. Então, assim, é relativa a questão das corrediças. Então, por esse motivo que é incluído depois que você termina as gavetas. No nosso caso aqui é um 1019, que são corrediças sem amortecimento. Corrediça 1019, código é corrediça de 500 milímetros. Aqui eu lanço a quantidade. Nesse caso são 4, 6, 7 gavetas. Então, 7 pares, tá? Que é referente ao par de gaveta. Incluo 1018, que é a corrediça 45, que é para porta-tempero. Incluo na lista. E aí, ok. Agora nós vamos para a parte de portas, né? Que é o próximo passo agora. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode entrar com todas as portas de uma vez, ou se você quiser, pode entrar aí por vão de portas. No meu caso aqui, no caso como é para orçamento, eu prefiro entrar com vão total de portas. Então, como que eu faço? Eu simplesmente calculo todos os vãos de porta, no caso aqui, 57 mais 39 mais 37,5 mais 37. Então aqui eu tenho uns 70 aproximadamente. Então, são quantas portas? 5 portas, código 205, 1,70 de largura, 80 de altura, profundidade 60 e uma prateleira. O que eu estou fazendo? Estou calculando todas as prateleiras. Ok, dei um Enter aqui na medida, né? Depois que eu lancei a quantidade. E aí eu lanço aqui. Detalhe, acabei esquecendo de falar para vocês. Aqui, ó, a gente pode escolher o tipo de puxador, se é sutil, slim inteiro, slim com gola. Se for inteiro, depois você pode acrescentar as ponteiras aí, né, que é o nosso caso. E aí depois eu venho aqui incluir. Pronto, já tenho aqui
as portas inclusas. Para você ver como é simples de fazer o orçamento. Para terminar, né, já está quase terminando, o orçamento já está quase pronto. A gente gastou 2 minutos e meio, mais ou menos, para fazer esse orçamento. É fora que eu estou explicando para vocês. Falta a base do forno, que precisa ser calculada. Então, eu abro lá o nosso GDM. A base para forno, você tem que lançar a largura, né, no nosso caso é 67, a altura, né, a altura do quê? Da gaveta que vai embaixo. Porque a altura, como desce a estrutura dos perfis, né, que compõe a gaveta, que vai segurar a parte da gaveta, então você tem que lançar essa medida. Só mesmo para isso, para ele calcular. E a profundidade pode ser da pedra, 60. Aqui eu lanço que é uma peça. Inclusive, pessoal, ele cobra já ele já cobra a travessa horizontal, tá? Quando você lança essa medida de largura, ele já cobra a travessa horizontal entre a gaveta e o forno. Então, fica tranquilo com relação a isso. Já é cobrado. E o que mais aqui que falta no nosso orçamento? Deixa eu dar uma olhada. As portas, gaveta, forno. Bom, você pode incluir as ponteiras, também, como eu falei, no nosso caso aqui, as ponteiras é o código 3000. E aí você pode calcular aqui, 4, 6, 6 horas e meia depois. 24 unidades, por exemplo. Aqui eu incluo, já estão inclusas. Então, esse orçamento basicamente já está pronto, né? Então, aqui eu tenho mais algumas opções a serem marcadas, né? Que é a entrega, que isso aqui é muito importante quando você for fazer a montagem. Você calcular o frete, a gente tem uma guia específica para isso, ó, que calcula a parte do frete. Aqui também a gente tem a parte da formação de preço, onde eu mesmo vou te ensinar como que forma o preço. E detalhe, além disso, a duração da montagem. Poxa, você vai ter, por exemplo, você está fazendo um apartamento e você gasta aí, sei lá, R$ 50 de combustível por aí. E aí o apartamento inteiro, você vai demorar aí uma semana, 10 dias para fazer esse apartamento de montagem. Então, quando você calcula aqui, que você lança no orçamento a quantidade de dias de montagem, ó, o orçamento lá embaixo, ele é ajustado com o mesmo valor do frete. Então, isso é fundamental para na ponta da linha, você acaba gastando esses custos e nem percebe que é gasto com isso, né? Que é esse deslocamento. Então aqui a gente também faz o parcelamento aqui, ele já faz a conta, né? Divide aí a quantidade de vezes que você vai parcelar aqui embaixo, ó, o valor de entrada, se você quiser entrar, o desconto. Isso aqui é legal, pessoal. Por exemplo, quando o cliente paga uma mais uma, que é a entrada e o restante na entrega, o sistema já é calculado só para dar 55% de desconto, né, já determinado, né, e se for à vista, que é no ato do contrato, até 10% de desconto. Esse desconto é estipulado pelo próprio dono aí do sistema. E aí, se você quiser finalizar, só vir aqui finalizar o orçamento ou salvar esse orçamento, né, e aqui vai com a logomarca, com os dados, tudo que você incluiu no orçamento, né, com a descrição de endereço, forma de pagamento, aí você pode imprimir ou gerar o pedido, né, quando a venda é concretizada, você gera o pedido. Interessante que vai lá em cima, vocês vão ver, vai todos os dados do cliente aqui em cima e o prazo de entrega, ó, no caso aqui que é 40 dias úteis, o prazo, se fosse hoje, esse pedido fechado hoje, ia ser entregue aí, estipulado para o dia 22/5, que é os 40 dias úteis. E o mais, não o mais importante, mas uma informação muito importante que assim, que todo mundo pergunta, Thiago, e o preço de custo? Obviamente, todos esses preços que vocês estão vendo aqui são fictícios apenas para exemplo, tá? Então, você clicando aqui em custo fábrica, você vai ter o valor total de produção do armário e aqui item a item, né? Quanto que custa o puxador, as 4 gavetas e assim por diante. Então, só frisando aqui, 3.251, por exemplo, que a gente vai gastar para produzir esse armário. E aqui embaixo o preço de venda, ok? Fora isso, tem muitas outras coisas para se fazer, né? Que como eu falei, a parte da precificação, tem os produtos, cadastros de perfis, tem cadastros aí de vidros, né? Tem diversas outras coisas e assim por diante. Então a gente fez o orçamento aí, como vocês viram, muito rápido, né? Sem gastar muito tempo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Essa é uma ferramenta fundamental na hora de precificar a venda, né? Na hora de formar o preço para a venda. E assim a gente não consegue mais
fazer orçamento por metro quadrado. Hoje em dia, basicamente, todos os orçamentos são passados por aqui, porque aqui te dá uma assertividade, uma precisão, quanto você vai gastar realmente sobre a matéria-prima, sobre produtos, custos fixos, variáveis. Inclusive, quando você adquire o sistema, você tem toda uma consultoria, um treinamento comigo, tipo a média de preço de venda, onde que é os preços de custo e tudo mais. É isso aí, então qualquer dúvida que você tiver com relação ao sistema, vocês podem chamar a gente aí no suporte. E lembrando que além desse, que é o de vendas, tem o plano de corte, que já vai estar saindo aí em breve, a gente já vai estar disponibilizando. A gente está testando ele, mas aí acredito que na próxima semana já vamos estar soltando aí para todo mundo, beleza? Então se antecipa aí, porque a gente já está fazendo os agendamentos, né, de implantação do plano de corte, então você já se programa, corre lá no suporte e já pede o seu, beleza? Então te vejo na próxima e até mais.